A imprensa toda do Brasil está repercutindo isso. O Jair Bolsonaro falou sobre isso também um pouco mais cedo. A esquerda está fazendo um maior barulho, né, em torno desse suposto documento da CIA, que aparece quase meio século depois do regime, e que, na prática, diz o seguinte: as mortes no regime militar, que eles chamam de ditadura, era, na verdade, uma política de Estado. É isso que esse suposto documento, né, feito por um camarada da CIA e que foi parar nas mãos de um historiador da FGV que fez um trabalho sobre isso, né? Basicamente é isso que diz, né? Mortes na ditadura, eles falam ditadura e não regime, eram uma política de Estado. E o Ernesto Geisel mandou tocar terror e matar todo mundo que apareceu na frente, que era contra o regime militar, né? Então, esse documento, segundo as informações que foram veiculadas, foi produzido em 1974, quando o Geisel estava chegando, e ele comandou até 79, né, no nosso país, e os revoltosos contra o regime, segundo tal documento, estavam na linha de frente aí de execução, né? Vejam que esse suposto documento, que cá entre nós, né, assim, eu fico pensando, vou tentar juntar lá com CRE, tá, gente? Vamos supor que fosse verdade. Vamos supor que fosse verdade, que de fato o Geisel tenha mandado, não é, tá? Já vou dizer pra você que não é verdade, mas vamos supor que fosse verdade, que o Geisel tenha dado autorização para que a tropa, os militares, né, apagassem, né, mandassem para o inferno aí os comunistas que estavam tentando um golpe aqui no Brasil, né, um golpe, né, do proletariado, uma ditadura do proletariado, uma ditadura comunista, basicamente, gente treinada aí em Cuba, né, treinada para guerrilha armada, gente que matava inocentes, matava civis, matava gente do exército, matava generais, matava oficiais e matava também, né, os praças do exército. Era gente que sequestrava, matava, assaltava banco, né? Então, suponhamos que fosse verdade essa coisa do Geisel, né? Por que será, então, que a Dilma, o Zé Dirceu, por que será que o Aloysio Nunes estão vivos aí, gordos e fortes para contar a história, né? Gordos e fortes para contar a história. Não é não? Bebendo vinho caro, andando para lá e para cá, comendo feito uns animais. Por que será? Uai, não era o Aloysio Nunes, que era o motorista do Marighella? Não era o Marighella que tinha aquele manual de guerrilha, aquele mini manual, que ele, no manual ele manda fazer acontecer, torturar e matar o oficial, aquela coisa toda? Se é verdade que o Geisel mandou os militares mandarem para o inferno os comunistas, por que esses aí sobreviveram e estão aí, chegaram ao poder, aquela coisa toda? Eu não sei, gente, eu tô perguntando. Porque se fosse verdade, por que figuras diretamente ligadas à luta armada, como Dilma, como Zé Dirceu, e como o próprio motorista do Marighella, o senhor Aloysio Nunes, o senhor ministro tucano, né, que foi senador e que desistiu do páreo? Queria que ele estivesse no páreo, tá, gente? Só pra gente dar uma surra, né, de urna nele, né, uma surna de voto. Como é que essa gente escapou ilesa? Não era a Dilma que fazia parte lá da vanguarda popular revolucionária? Um grupo justamente que era treinado para matar gente ligada ao exército, oficiais, e qualquer um que fosse contra o regime comunista. Então, minha gente, me parece assim que é mentirinha esse negócio. Não é por nada assim. Eu não participei da investigação, eu não vi o documento e tal. Eu só estou juntando Lé com Cré. Sabe, uma pessoa assim que tenha dois neurônios funcionando, fazendo sinapse, seja bípede, não tenha penas, chegaria à mesma conclusão se não fosse cretino. Em cretino sendo, que é o caso da esquerda, eles vão chegar em outra conclusão qualquer que não essa. Né? E a Raquel Dodge, que chegou até bem, né, na PGR, chegou fazendo bonitinho, o serviço, o dever de casa direitinho, a Raquel Dodge já começou a botar as manguinhas de fora. Ah, meu Deus do céu, agora é o seguinte, militar, vamos rever aí a lei da anistia, militar que em combate com bandido comunista matou, para não morrer, não tem mais anistia não, vai responder pelo crime, porque é bandido, porque isso, porque aquilo. Enquanto esses esquerdalhas sem vergonha ou encheram os seus bolsos de dinheiro público, ou as famílias encheram os seus bolsos de dinheiro público. Com a tal lei da anistia, e depois mais indenização não sei do quê, e a gente pagando a conta aí, por conta dessa história toda. Tá, minha gente? Eu vou dizer uma coisa pra você, não precisa ser muito inteligente pra saber
que quando um documento desse aparece quase meio século depois, no momento em que você tem um capitão do exército liderando a disputa pela presidência da República, um dia depois que 71 oficiais do exército se apresentam como pré-candidatos a alguma coisa. Aí me vem a Globo com a divulgação, o jornal o Globo, e depois todos os veículos da Globo. Hoje na CBN, gente, era a sucursal do inferno aquilo. Era só os colunistas de esquerda todos, não botaram gente que, né, por exemplo, não botaram o Sardenberg para falar, não colocaram, né, nem o Merval. O Merval ele fica transitando um pouco, mas ainda assim ele não está, ele fica transitando naquela coisa de centro, né, mas ainda assim ele é correto. Né? De vez em quando tem umas análises equivocadas, mas não está na linha da cretinice. Aí você vê os colunistas botando gente ligada aos direitos humanos, a Comissão da Verdade. Que Comissão da Verdade? Que Comissão da Verdade? Qual é a verdade? Que verdade? Vocês mentem. Vocês mentem para todos. Vocês formam uma ideia mentirosa para a história do Brasil. Vocês manipulam. Comissão da Verdade? A Comissão da Mentira? Ah, minha gente, vamos lá, né? Um pouco mais de respeito com a inteligência do povo, tá? Olha, tem mais uma coisa, gente. Qualquer um que não tenha preguiça de ler. Se você tem preguiça de ler, aí eu não vou nem falar ler, tá? Porque você pode ler, você pode ver meus vídeos, você pode ver os vídeos do Olavo de Carvalho. Qualquer um que não tenha preguiça de ler, de procurar uma boa informação, de ver um bom vídeo, de ver um bom filme, que não tenha as garras da esquerda nojenta, vai saber, qualquer um que não tenha preguiça vai saber que o Geisel bateu de frente com aqueles que eram mais linha dura do regime. Claro que teve excessos. Ai, Joyce, olha, o negócio é o seguinte, eu vou sair por aí defendendo os militares porque eles realmente entregavam flores para os comunistas e saíam tomar café. Não, gente, era uma guerra. Ou era o regime protegendo o Brasil de uma ditadura cubana, ou então a gente estava lascado. O Brasil hoje estaria, não é nem pior do que está, estaria destruído. Seria uma Cuba gigante. Essas pessoas, como Dilma, como Zé Dirceu e como tantos outros guerrilheiros, foram financiados por Cuba, treinaram guerrilha em Cuba, saíram do Brasil financiados por Cuba com passaportes falsos de escambau. Eram bandidos, e são, né? Eram e são. É desse tipo de gente que nós estamos falando. Então, ou era o regime, que tinha que ser duro sim, ou você acha o quê? Que ia sentar com gente que mata, joga bomba, tortura. Tem o caso, né, de um militar, acho que foi o Marighella até que fez isso, que ele cortou um pedaço do aparelho genital masculino de um oficial e fez ele engolir. Você tá entendendo? A gente tá falando desse tipo de gente, que não dá pra sentar mesmo, meu querido, senta aqui, vamos tomar uma aguinha, vamos conversar. Não dá, são bandidos. Então é óbvio que os militares tiveram que agir com muita força. E é óbvio que teve excessos. Não há santos em todos os lugares. Teve excessos? Teve. Quantos foram os excessos? Não sei. Mas uma coisa eu sei. Não fosse os militares naquela época, nós estaríamos numa ditadura comunista maldita, sem ter o que comer, todos. Não é os desempregados que eu tô falando, não. Todos. Como na Venezuela, por exemplo, pessoas se matando por um litro de leite, por um pedaço de pão. Era isso que nós teríamos. Pessoas que não têm sequer o que colocar na boca. Nada, zero. Crianças morrendo de fome. Era isso que nós teríamos. Um atraso tão maldito e tão irreversível que certamente talvez nem eu e nem você estivéssemos aqui para contar a história. Já estaríamos mortos. Porque certamente agiríamos contra a ditadura comunista e seríamos massacrados, mortos, presos por eles. É disso que eu estou falando. Então, gente, acorda. Quando a Globo aparece, no momento em que Jair Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República pelo PSL, um militar, aparece em primeiro lugar nas pesquisas de intenção de voto, quando 71 oficiais do Exército dizem, ei, eu vou disputar a eleição. Aí a barriguinha doeu, né? Deu um gelinho na barriguinha da Globo. Um gelinho. Aí rapidinho aparece esse documento, sei lá das quantas. Eu não vi o documento. Tá num site, sei lá se é verdadeiro, se não é. Me parece absolutamente fake. Agora eu digo pra você uma coisa muito clara. Basta ter um pouco de boa vontade pra ver que não tem pé nem cabeça um negócio desse. Basta conhecer um pouquinho da história do Geisel pra entender que foi ele
que inclusive foi contra aqueles que eram mais duros dentro do regime militar, que foi ele que costurou a transição para a democracia no Brasil. Foi justamente o Ernesto Geisel, que está sendo agora vítima, né, a sua honra, a sua memória sendo vitimizada por um bando de gente da esquerda, pela imprensa de esquerda, por quem não quer a mudança no Brasil, por quem quer votar em Ciro Gomes da vida, para quem quer votar em Marina Silva da vida, para quem quer esse tipo de gente. Acorda, minha gente, acorda, tá? Estão querendo atacar a honra das Forças Armadas Brasileiras, a honra do Exército Brasileiro. É a tática sempre da esquerda, destruir o que nós temos de mais forte. Como é que a esquerda começou a destruir nações e nações? Destruindo famílias. Famílias. Destrói a família, que é a célula de uma nação. Afinal, uma nação nada mais é do que um monte de famílias. Começou ali. E foi estendendo, e foi estendendo, e foi estendendo. Depois destroem-se instituições. E agora querem chegar ao exército aqui no Brasil. Comigo não, violão. Eu não vou passar essa história pra frente, não. Como um monte de jornalista aí, bobalhão, tá fazendo. Que aí eu não sei também se é burrice, ignorância ou cretinismo. Volto aqui dizer pra você, né? Que pode ser cretinismo também. O camarada é o cretino, sabe que tá falando asneira e continua falando. Pode. Pode ter um monte assim, um monte. Né? Então, minha gente, sai dessa, tá? Sai dessa, porque é conversa fiada. Todo o meu apoio ao Exército Brasileiro, todo o meu apoio aos generais, todo o meu apoio a essas pessoas que nos ajudaram a nos livrarmos de uma ditadura comunista. Ai, Joyce, mas você está apoiando quando teve alguém que cometeu um excesso, foi lá e prendeu quem não devia, bateu em quem não devia, torturou. Não estou defendendo nada disso, gente. Eu estou falando do macro. Eu não estou falando do micro. Eu não vou pegar um fato, 2 fatos, 3 fatos, e por conta desses fatos isolados, destruir a reputação de quem esteve na guerra para nos salvar. Eu já disse para vocês qual é a minha opinião sobre o regime militar. O problema foi que ficou demais. Se tivesse chegado lá, botado ordem na casa e pulado fora, seria excepcional. Que é o que eu digo pro próprio Jair Bolsonaro. Eu não acho que o Bolsonaro tem que ficar aí se reelegendo e isso e aquilo. Eu acho que ele tem que chegar, ficar 4 anos, botar ordem na bagaça, ordem no Brasil e deixar o Brasil andar. Né? Esse foi o erro do regime. Só. Ah, criou bastante estatal? Criou, né, gente? Mas o momento era outro momento político, né? Então a gente tem que falar disso com um pouco mais de tranquilidade e conhecimento, tá? Noves fora, passando a página.